Bom dia, meus irmãos. Estamos novamente reunidos aqui em mais um Amanhecer com Cristo, neste sábado ensolarado, trazendo reflexões em torno do Evangelho segundo Emmanuel, né? Comentando as passagens aí do Evangelho de Marcos. Sejam bem-vindos, meus queridos, para que a gente possa sintonizar a mensagem. Eu vou convidá-los a fazer uma prece para que a gente acalme os nossos corações e consiga aproveitar a mensagem do Mestre Nazareno. Pedimos nesse instante, então, aos benfeitores espirituais que nos assistem, ao nosso Mestre Jesus, que nos orienta através do seu Evangelho, para que nos dê a compreensão e o discernimento necessário para conhecer a mensagem do Cristo, procurando meditá-la, senti-la e principalmente vivenciá-la. Que os ensinamentos trazidos nessa passagem sirvam de impulso evolutivo para a nossa caminhada terrena. Que assim seja. Bom dia, Luzia. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse instante, então. E hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho de Marcos que se encontra lá no capítulo 10, né? É o capítulo 10, versículo 14, mais expressamente. Mas antes de eu ler essa passagem, eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre ela, né? Então, se vocês também quiserem ir respondendo para que a gente possa trocar algumas figurinhas aí no final da nossa reflexão, respondam quem são as criancinhas necessitadas de auxílio. Aí no seu ponto de vista, quem são elas, né? Quem são essas criancinhas? Bom dia, Solange, seja bem-vinda também. Então, antes de eu ler a passagem que está lá no Evangelho de Marcos, é interessante relembrarmos uma outra passagem que se encontra lá no livro Há 2000 anos, onde a Lívia, né, leva a sua filhinha para o encontro com Jesus. Então ela busca a cura para sua filha, assim como várias mães, e ela vai ao encontro de Jesus. E aí chegando lá tem várias crianças, né, brincando e se achegando ao mestre. E elas são repreendidas pelos apóstolos que se encontram lá. Então eles, repreendendo as criancinhas, aí vem a fala de Jesus, né? Aí vamos para o Evangelho de Marcos, onde diz assim: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não impeçais, porque deles é o reino de Deus. E é nessa passagem, né, que a gente vai fazer a nossa reflexão, que Emmanuel traz um texto para que nós possamos refletir. Então, num primeiro momento, é muito correto que nós fizemos a interpretação a partir da criança, né? Quais são as qualidades da criança? Por que Jesus utiliza elas como referência, né, de que irão possuir o reino dos céus, as criancinhas? E aí a gente se atenta às qualidades dela, né? Então a primeira talvez seja a ideia que se refere à pureza das crianças, né? Ser puro, puro de coração. Depois vem a simplicidade, porque a vida da criança é simples, né? E Jesus ele estava durante toda a sua caminhada exaltando a simplicidade, né? Então a criança se contenta com pouco. E Jesus também estava talvez falando dessa característica. Então valoriza as coisas pequenas e não tem vaidades, né? Não é dissimulada, não é preconceituosa. E aí tem um outro aspecto
que é referente à candura, né, da infância, que inspira os adultos os maiores cuidados quanto à sua fragilidade, né? Porque a criança ela tem aquele aspecto frágil, além da inocência, além da simplicidade, né? Aquele aspecto de fragilidade que necessita de cuidados, né? E é nesse aspecto, então, que Jesus também fala, porque as crianças elas necessitam de orientação e de cuidados, né? Quem convive com crianças ou quem já conviveu com crianças sabe que exige uma certa dose de abnegação, né? Que precisa se gastar um tempo instruindo, cuidando, amparando as crianças, né? E é nesse ponto que Emmanuel traz essa mensagem. Ela é bem profunda. Quando eu li ela, a gente fica até um pouco confuso numa primeira leitura. Mas aí depois vai identificando o que ele quis nos dizer realmente com isso, né? Então, o título da mensagem é Companheiros Mudos. Então, ele está falando das criancinhas, mas o título da mensagem de Emmanuel é Companheiros Mudos. Bom dia, Nelore. Seja bem-vinda. E aí Emmanuel começa dizendo assim: com excelentes razões, mobiliza o talento da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a execução da virtude. Então aí ele vai fazer comentários, né, contra a nossa condição de estar falando, né, quanto a nossa condição de estar palestrando, né, de estar ensinando, de usar o verbo, né? E aí ele fala: estuda a gramática no culto à linguagem nobre, encontras a frase exata no momento certo em que externa determinado ponto de vista, sabes manejar o apontamento edificante em família, leciona disciplinas diversas, debates problemas sociais, analisa sucessos diários, questiona serviços públicos, e aí vem aquela questão que traz a reflexão de Emmanuel. Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para nos trazer o Evangelho Redentor. Então olha a importância, né? O verbo, usar da palavra para ensinar, para consolar, que é o que a gente faz, né? Entretanto, nessa nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular consegue servir em sentido direto. Aí a gente vai ter que se atentar àquelas pessoas a quem a nossa palavra, de uma certa forma, não chega diretamente, né? E eles comparecem às centenas, aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência do pão. Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles, recomenda Emmanuel, e de coração enternecido, quando puderes, oferece-lhes algo de teu amor através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou de um minuto de atenção em carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. É uma mensagem um pouco complicada de se entender numa primeira leitura, como eu falei, porque a gente está acostumado com essa passagem de Jesus falando sobre deixe vir as criancinhas, como no sentido da criança, de entender então quais são as virtudes da criança, já que ele fala que é delas o reino dos céus, né?
Então a gente está acostumada a ter essa visão. Mas aí Emmanuel nos traz esse ensinamento, quando ele fala ali dos companheiros mudos, né? Então que a gente está usando a palavra aí o tempo todo, mas tem algumas pessoas que estão mudas, né? Que estão com seus sofrimentos, com as suas vicissitudes e estão caladas, que são essas pessoas carentes de auxílio. E como eu falei antes, se a gente entende que a criança, né, na sua candura, ela é frágil, então ela necessita de cuidados, tem irmãos nossos que também necessitam de cuidados. E aí ele exemplifica, né? Peça de roupa, ele exemplifica a xícara de leite, o medicamento, mas também o tempo para ouvir, né? O tempo para ouvir, o momento para consolar. E quantas vezes, né, nós passamos por essas pessoas e não somente mudas, mas elas acabam aparentando-se invisível aos nossos olhos. Porque diante de tanta desigualdade do nosso mundo hoje, está muito corriqueiro nós vermos pessoas pedindo esmolas nas calçadas, pessoas parando nos sinais para pedir auxílio. E como isso se tornou tão comum, a gente acaba ficando um pouco frio. A gente acaba não se compadecendo de todos, porque são muitos. E aí a gente acaba desligando um pouco o nosso foco, olhando para frente e desligando a nossa visão dos lados. Mas temos que entender que existem muitos irmãos carentes de auxílio ao nosso redor e estão mudos. Estão mudos para a sociedade que não os ouve. Estão mudos para nós que não os ouvimos. E como auxiliar essas crianças? Da mesma forma que uma mãe e um pai auxilia os pequeninos, né? Instruindo na medida do possível, orientando, cuidando, né? Dando o suporte do necessário, que é muitas vezes o que para a gente é supérfluo, né? É aquela caridade ainda que não é o ideal, porque muitas vezes a nossa caridade ela se reflete na roupa que a gente não está usando mais, na comida que a gente que está lá no armário há um tempo que a gente diz não vai usar, é um trigo, não estou mais fazendo bolo, então eu vou doar esse trigo, eu comprei 3 pacotes de sal, vou doar o sal. A gente acaba sempre se apegando em doar o supérfluo, né? É o que sobra. Mas Jesus, lá na passagem do óbolo da viúva, ele explica que doar, tirar do nosso necessário, não do nosso supérfluo, é a caridade material que mais tem proveito, né? É a mais digna, é a mais abençoada, porque a gente está tirando daquilo que pode nos faltar para auxiliar o nosso irmão. E aí é que a gente é testado realmente, né? Nesse sentido de caridade material, porque tem a caridade moral. E a caridade moral, ela também precisa ser praticada. Porque não é somente ir lá dar o agasalho, não é somente ir lá e dar o pão, dar o leite, dar o remédio. E às vezes nem olhar para a pessoa, né? Entregar com aquele sentimento de estar se livrando daquela situação. Se nós compreendemos que somos filhos do mesmo Deus, que somos irmãos de humanidade, a gente precisa olhar dentro dos olhos como se estivesse olhando para um irmão, né? E precisamos desejar, né? Isso não nos custa nada quando a gente vai entregar alguma coisa, dizer que Jesus o abençoe, que Jesus o acompanhe, porque geralmente as pessoas falam isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe, né? Então eles, com esse coração, relembrando, né? Irmandade universal, né? Somos filhos do mesmo Pai. Mas aí tem a caridade moral, né? Olhar para esses nossos irmãos com o olhar do Cristo. E Cristo não julgava. Cristo não fazia distinção de quem ele veio ajudar. Até numa passagem ele diz que não veio para os sãos, né? Então, ele não ficava questionando a que religião a pessoa pertencia, quais eram os seus hábitos, o que iriam fazer depois que ele o ajudasse. Não, ele ajudava. Cada encontro com Jesus é transformador, né? Transformava as pessoas.
Existe o antes e o depois do Jesus, né? Em cada encontro que acontece nos evangelhos. Assim acontece na história do mundo também. E nós hoje, nesse encontro que a gente tem com o evangelho, a oportunidade de poder, né? Às vezes não conseguimos entender ainda a Bíblia, o Evangelho Redivivo nos proporciona essa possibilidade, mas que nós possamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde já temos muitas máximas do Cristo descortinadas e trazidas para nós refletirmos quanto à nossa existência, quanto à nossa conduta. Como que está o nosso antes e o nosso depois? Como está a construção do reino dos céus em mim? Como está o homem novo dentro de mim? Então é nesse sentido que a gente tem que fazer as nossas reflexões, né? Buscar o Cristo não lá longe, deixar ele lá como modelo e guia, mas trazer ele para perto para a nossa caminhada. Só que ele sempre está à nossa disposição. É nós que temos que acelerar o passo para buscá-lo, né? Ele sempre está à nossa disposição. Então, é nesse sentido, né, de auxílio. Essa mensagem nos chama ao trabalho para esses nossos irmãos desconhecidos, esses nossos irmãos mudos e muitas vezes invisíveis, que Jesus pede cuidado, né? Então, também precisam do Cristo, mas muitas vezes não sabem como buscá-lo. E talvez nós possamos ser o instrumento, nas palavras de Francisco de Assis, para levar, né, esse auxílio, seja através da palavra, seja através da audição, do auxílio material ou moral, né, que a gente possa dar suporte então para esses nossos irmãos. Quero aproveitar para desejar um bom dia ao pessoal que entrou um pouquinho mais tarde aí. Temos alguns irmãos acompanhando. Então a Anelore, a Jane também, que está aqui. Bom dia. A Rosa Maria. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? E aí a Luzia fez um comentário aqui, né? Sensacional a nós. É um elogio. É bondade sua, Luzia. Imagina, um grande prazer, com grande alegria que eu dedico esse momento aqui, né? De a gente estar fazendo alguma coisa, ainda que tão pouco, ainda que só falando, né? Como a gente estava, como a mensagem de Emmanuel nos trouxe, né? Usando do verbo. E não é somente o verbo, a gente precisa também estar atento a outras circunstâncias, né? Precisamos também da ação, usar as nossas mãos para auxílio. Então eu quero convidar vocês agora para que a gente possa fazer a nossa prece final, né? Compreendendo essa mensagem, esse chamado para o trabalho, né? O trabalho de auxílio, para o trabalho de prática do amor, que o Evangelho exige isso. Prática do amor. Então, serenando a nossa mente, tranquilizando a nossa respiração, buscamos mentalizar o Mestre Jesus nesse instante, aí na sua casa, aí do seu lado. O que queres dizer ao Mestre neste instante? Tens um pedido a fazer a Ele? Tens um agradecimento a fazer a Ele? O que queres do Mestre nesse instante? Que possamos receber nesse instante, juntamente com esse ensinamento que vem nos reabastecer a alma, a paz do nosso Mestre dentro de nós. E a paz, ela quer dizer alegria, ela quer dizer amorosidade, ela quer dizer fé, força, perseverança, esperança. E que possamos levar a paz e todos esses ingredientes que a paz nos solicita
em todos os lugares que estivermos, a todas as pessoas que encontrarmos. Que os nossos irmãos, carentes do necessário, possam ser auxiliados por nós dentro de nossas limitações, mas que possamos contar com o amparo divino para nos sensibilizarmos e atender esse chamado de auxílio, sempre que formos requisitados. Obrigado, Mestre, por mais este ensinamento. Abençoe as nossas famílias, os nossos entes queridos e também a todos os nossos irmãos em humanidade que necessitam de auxílio, aos que estão nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, nos presídios, nos hospícios. Que a Tua bênção, Senhor, se estenda sobre todos eles nesse instante também. Que assim seja. Um abençoado sábado e até o próximo. Tchau, gente!